Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre regulação de tensão ajustável com LM317. E os objetivos para essa aula de hoje são os seguintes. Introdução sobre o regulador de tensão ajustável, CI-LM317. Circuito elétrico para regulação de tensão ajustável. Análise teórica das características técnicas de tensão e corrente no circuito regulador e exemplo prático do projeto de uma fonte de tensão ajustável. Então, trazendo as definições técnicas, tá, para o regulador, temos aí que esse regulador ele fornece uma tensão de referência na ordem de 1,25 volt e é indicado para a construção de fontes ajustáveis. Existe grande variedade de modelos, entre os quais o mais conhecido é o LM317, que fornece até 1 A de corrente, dependendo aí do encapsulamento, né, e é na faixa de tensão de 1,25 até 35 volts. Tá? Então essa seria a faixa de corrente DC, tá? Tensão de corrente contínua, e aqui seria a corrente contínua que poderia ser liberada na saída. Esse modelo ele necessita de um circuito com 2 resistores e possui proteção contra a sobrecorrente e a sobrecarga térmica também. Falando um pouco do esquema de ligação interno do LM, nós temos na figura seguinte, né, a representação do esquema de ligação interno do regulador de tensão, do LM317, a representação gráfica do componente e o encapsulamento respectivamente, tá? O encapsulamento real. Então, falando inicialmente aqui, né, do esquema de ligação interno, nós temos aqui o terminal de ajuste, o terminal input, que seria para pegar a tensão de entrada, e o terminal output, que seria para liberar a tensão de saída, né? Então aqui nós temos um diagrama eletroeletrônico, né? Temos a simbologia de algumas coisas aqui já conhecidas, né? Fonte de corrente, resistor, diodo Zener, né? Ó, aqui ele tem um Zener interno que é de 1,25 volts, tá? Por isso até que a tensão de saída ela parte de 1,25 volts até os 35, é por conta desse Zener interno. Temos esse triângulozinho aqui, que é um circuito comparador, tá? Temos aqui a proteção de corrente. Temos esses dois componentes aqui, que são chamados de transistores, tá? O transistor aqui nesse caso, ele está numa configuração Darlington, que a gente chama, tá? Que é para dar um ganho de corrente para o circuito. E é até por isso, justamente, que a gente consegue ter 1 ampere de saída, né? Então a corrente ela é captada aqui na entrada, passa por esse transistor Darlington aqui, né? E é liberada na saída pela parte de cima aqui, sendo que essa parte aqui é de baixo, mas é para fazer o controle, né? Tanto para proteção de corrente, proteção de sobrecarga. Aqui nós temos a representação gráfica do LM317, com os 3 terminais. Ele tem essa carinha aqui, ele tem um aspecto físico similar ao regulador 78XX e o 79XX, tá? Só que lá no 78, por exemplo, o primeiro terminal era a entrada, o do meio era a referência à terra e o terceiro era a saída. Aqui não. Aqui o primeiro é o ajuste, o do meio é a tensão de saída e o terceiro tensão de entrada, né? É contraintuitivo, né? Não é tão claro assim os terminais. Tem que bater o olho no datasheet para você ter real noção, né? Do que é cada terminal. E aqui é encapsulamento, né? Encapsulamento TO220, que é basicamente como esse componente ele é encontrado na prática, tá? Se vocês forem comprar o LM317, na prática vocês verão esse componente aqui, tá? E os terminais são os mesmos, né? Que estão sendo representados aqui na apresentação gráfica, tá? Então, a cara física, né, o aspecto físico do componente é esse daqui. E internamente aqui, o componente, nós temos este circuito.
falar um pouco sobre o esquema de ligação agora. Tá? Na figura seguinte é apresentado o esquema de ligação básico do LM317 à esquerda e o esquema completo à direita. Então aqui nós temos o diagraminha com tensão de entrada, tensão de saída. Temos aqui o potenciômetro, né, no terminal de ajuste, que vai regular a tensão de saída. E o resistor R1, que fica entre a saída e o ajuste. Aqui nós temos o diagrama completo, né? Esse diagrama completo eu não vou abordar nessa aula, tá? Porque ele requer aí um estudo mais a fundo, eu vou deixar para a próxima aula. Mas esse diagrama completo ele acaba cobrindo vários outros fatores que deixam de ser analisados nesse esquema aqui mais simplificado, nesse esquema aqui mais direto. Que são importantes, tá? Numa aplicação real, esse diagrama completo aqui, ele se torna necessário. Agora, para compreender o funcionamento em termos teóricos, né, principalmente, esse diagraminha aqui, ele é mais tranquilo de se compreender. Então, fazendo o estudo agora, né, do esquema de ligação, se a gente considerar aí que o LM ele possui uma tensão fixa, né, de 1,25 volts entre VS, que seria a tensão de saída, e o terminal de ajuste, e que a corrente de ajuste é da ordem de 50 microamperes, nós podemos desenvolver aí um modelo matemático do regulador, tá? Então, pegando o diagrama simplificado, nós temos a corrente de ajuste, que seria essa daqui, né, ó, de 50 micro, que sai, obviamente, do terminal de ajuste. E temos uma tensão de 1,25 volts de VS para o terminal de ajuste, que está aqui representado também, que é chamado no diagrama de VREF, né, tensão de referência. Então, se eu fizer uma lei de Kirchhoff, eu sei que a tensão de saída é igual à tensão de referência mais I2 vezes o R2, tá? Então, peguei aqui essa tensão VS, somei com a tensão de referência, né? E somei também a tensão aqui na resistência R2, para voltar para o mesmo ponto. Fazendo ali o levantamento da equação de Kirchhoff, com os devidos sinais, isolando o VS, nós chegamos nisso daqui, tá, turma? Então, vocês podem fazer aí no papel a regrinha que aprenderam lá na disciplina de eletricidade básica, né? A lei de Kirchhoff, para chegar exatamente nisso. Muito bem. Então, o I2, né? O I2 vezes o R2 vai me gerar também uma tensão, tá? Uma tensão que poderia ser chamada aqui de V2. Só que o I2, ele é a soma do I1 mais o I ajuste, tá? O I1 é a corrente que vem pelo resistor R1, essa corrente aqui, tá? Que está descendo. E o I ajuste é quem está chegando nesse nó. Então, se eu fizer a lei de Kirchhoff para os nós, eu tenho que as correntes que entram no nó são iguais às correntes que saem. Quem está entrando nesse nó é o I ajuste e o I1, tá? Quem está saindo é o I2. Portanto, I2 é igual a I1 mais I ajuste. Eu posso substituir agora, né? Eu sei que o I2 vale isso daqui, substituo aqui no lugar de 2, chego nessa equação, e eu posso definir a corrente I1 como sendo a tensão de referência dividido por R1. Só que a tensão de referência vale 1,25, tá? Então, posso colocar 1,25 dividido por R1 no lugar do I1. Então, se eu fizer isso, chegaremos nesta outra relação. E a termos de simplificação, né, para que a gente consiga ter uma boa simplificação nesse circuito, eu posso desconsiderar a corrente de ajuste se eu considerar que o I1 ele vai ser muito maior que essa corrente, ou seja, para valores de resistência que não sejam tão elevados assim, tá? A gente vai ter que trabalhar
com uma certa faixa de resistência aqui para R1, tá? E é um valor pequeno, um valor baixo, tá? Que não chega a dar uma corrente 1 na ordem de micro. Então, a gente pode desprezar essa corrente de ajuste, chegando aqui nesta relação, 1,25 se torna um termo comum dessa equação e eu posso colocar aqui em evidência, fatorando a equação, nós temos essa fórmula final, tá? Então, a tensão de saída é 1,25 vezes, abre parênteses, 1 mais R2 dividido por R1, fecha parênteses. Quem é o R2? É um resistor variável, tá? Então, esse resistor variável, inclusive tem vídeo no meu canal, se chama potenciômetro, tá? Então, eu tenho um vídeo já que eu gravei e eu tenho no meu canal aí disponível, demonstrando como se testa a resistência, né? Como se varia a resistência, né? Quando você aumenta para um lado, reduz para o outro, porque esse carinha ele tem 3 terminais, né? Embora seja uma resistência, ele tem 3 terminais, mas é importante que vocês entendam nesse outro vídeo que eu tenho no canal, eu posso até passar o link depois para que vocês assistam, tá? Mas esse carinha aqui não é um resistor como o R1, ele é um potenciômetro, tá? Então, potenciômetro é um resistor variável, a gente consegue variar, na teoria, de 0 até o valor nominal. Se for um resistor de 10K, né, um potenciômetro, melhor dizendo, de 10K, eu vario a resistência de 0 a 10K. Se for um potenciômetro de 100K, eu vario de 0 a 100K. Tá? Na teoria, sim, na prática pode ter alguma pequena variação entre o valor mínimo, apresentar alguma resistência no valor mínimo, mas resistência pequena. E no valor máximo, às vezes, não chega naquele valor, mas se fosse 100K, poderia bater 98, 99, mas é aproximado, tá? Então, esse resistor aqui, ele deve ser variável, portanto, utilizamos, em termos práticos, um potenciômetro. Tá? E variando essa resistência do potenciômetro, eu acabo variando o R2. Variando o R2 aqui na fórmula, R1 constante, os outros termos aqui constante também, eu vario a tensão de saída de forma proporcional a essa variação de resistência. Tá? Então, fazendo algumas considerações básicas para um projeto, se levarmos em conta, tá, a corrente de ajuste, nós devemos incluir na expressão acima o termo R2 vezes I ajuste. Tá? Só que o I ajuste a gente viu que é 50 microamperes. Então, se eu estiver trabalhando com I1 na ordem de milha, dezena de milha ou centena de miliamperes, a gente já vai estar trabalhando com uma corrente que é 1000 vezes a corrente de ajuste. Tá? Então, o I1 muito maior que o ajuste pode ser desprezado. Agora, quando a gente trabalha com uma corrente I1 mais próxima à corrente de ajuste, devemos considerar na fórmula. É importante ressaltar que as resistências R1 e R2 devem ter valores baixos para garantir que a corrente de polarização seja desprezível. Uma aproximação razoável é considerar que a soma das duas resistências não exceda 5 kΩ. Tá? Então, R2 mais R1 igual a 5 kΩ. E o R2 pode ser colocado aí como aproximadamente 10 vezes a resistência R1, tá? Em termos práticos. Então, em termos práticos, a gente pode utilizar essa relação. O datasheet coloca uma relação aqui até um pouco maior, tá? Algo como 20 vezes, tá? 20 vezes R1. Mas daí, se vocês observarem o datasheet eu comento na próxima aula também, aparece uma relação aqui que é maior que 10 vezes. Então, aqui é apenas para ter uma relação de proximidade, tá? De grandeza de R2 em relação ao R1. O R2 tem que ser muito maior que o R1. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de aplicação. Nesse exemplo, eu peço o seguinte. Ó. Calcule a máxima e a mínima tensão na saída de um regulador. Tá?
no circuito da figura abaixo. Então, aqui nós temos o circuito, que a gente vai estabelecer aqui o parâmetro de saída, parâmetro máximo e mínimo. Considere desprezível a corrente de polarização do circuito integrado. Então, se a corrente ela é desprezível, eu não preciso utilizar aquele ajuste na fórmula, tá? Então, eu vou utilizar a fórmula resumida, que é essa daqui. Se eu substituir os parâmetros de resistência máxima, eu tenho 1,25 vezes, parênteses, 1 mais 3.300 dividido por 470, fecha parênteses, chego numa tensão máxima de 10 volts. Agora, se eu quero determinar o valor mínimo, o valor da resistência mínima é zero, né? Varia de 0 a 3.300. Então, para 3.300 eu já calculei, agora eu vou calcular para zero. 0 sobre qualquer número dá 0, mais 1 dá 1, né? Vezes 1,25 dá 1,25 volts, tá? Então, aqui a gente já consegue estabelecer um ponto importante, né? A tensão mínima do LM317, independente do valor do potenciômetro, se é 3,3, se é 5K, se é 10K, por exemplo, tá? Independente do valor desse potenciômetro, a tensão mínima de saída é fixa, tá? E vale sempre 1,25 volts. Por quê? Porque nós temos aqui, entre o terminal de saída e o terminal de ajuste, um Zener interno do LM. E o Zener, a gente já estudou, né? Até para aplicação em fonte, que ele mantém a tensão regulada em um certo nível. No caso do LM, é 1,25. Então, o valor mínimo que nós teremos na saída do circuito com LM317 é 1,25 volts, tá? Isso é regra. Agora, a tensão máxima ela vai ser limitada com base na resistência, tá, do seu potenciômetro em termos nominais, a tensão de alimentação e a capacidade aqui do componente, né? O componente consegue liberar até 30, 35 volts DC aqui na saída, tá? Então não adianta você colocar um potenciômetro de 100K e achar que por se ter uma resposta linear da tensão com a resistência que vai chegar nesse valor de tensão da saída, tá? Multiplicar aí por 100. Não gera tensão, né? Regula. E temos que levar em consideração as perdas, tá? Então é importante se ter isso em mente. Agora, no segundo tópico aí do exemplo, eu digo o seguinte. No exemplo 1, qual deve ser a tensão mínima de entrada para que o circuito funcione para qualquer valor da saída? Então, qualquer valor da saída seria de 1,25 até 10 volts. Tá? Então, o que eu devo levar em consideração aqui, né, para essa análise? Vamos lá. Para que a saída seja regulada, é necessário que a entrada seja 2,5 volts maior que a tensão de saída. Portanto, tem-se. Tensão de entrada deve ser Vs, no caso, o Vs máximo, né? Mais 2,5 volts. Vs máximo calculado é 10. Se eu somar 10 com 2,5, chegamos que a tensão de saída, que a tensão de entrada, aliás, mínima necessária, é de 12,5 volts, tá? E se for maior que 12, né? Maior que esses 12,5, tem problema? Não tem problema. Mas e se eu tiver, então, tensão de entrada mínima aqui, tensão de entrada, aliás, né? Que o mínimo seria 12,5, se eu tivesse uma tensão de entrada de 1.000 volts, pode ser? Não. 1.000 volts, o LM já foi para o espaço faz tempo, tá? Ele tem uma faixa de tensão entre entrada e saída que ele suporta também. Então, perceba, a gente tem que levar em consideração todos os aspectos, né? Então, para ele regular de 1,25 até 10 volts, eu preciso de, no mínimo, 12,5 volts aqui na entrada. Mas se eu colocar 1.000 volts na entrada, funciona? Não, vai queimar.
Mas e se eu colocar, por exemplo, 15? Vai funcionar? Vai. 20 volts, vai funcionar? Vai também. Tá? Então, nós temos que respeitar. Eu estou falando que vai funcionar porque eu já tenho uma experiência do componente, eu já sei alguns dados de datasheet de cabeça. Tá? Esse carinha ele vai suportar aqui entre entrada e saída uma tensão em torno de 35 volts, tá? Aproximadamente 35, 40, algo nesse sentido. Então, se eu colocar aqui 20, 25 volts, né, 15, como você tem, vai funcionar. Vai regular para os 10. E se eu quisesse regular para mais? Né, você tem que mudar o potenciômetro e verificar se na entrada você tem um nível de tensão que subtrair nos 2,5 dá aquele valor máximo de tensão que você está projetando na saída, tá? Com base no valor do potenciômetro. Mas de forma resumida é isso, nós temos que ter um nível de entrada que subtraindo 2,5 volts chegue ali no valor máximo que você quer de saída, e para regular esse valor máximo de saída se calcula um potenciômetro. Tá? Em termos práticos é isso que deve ser feito. Legal. Então, para a aula de hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Fico disponível no chat para perguntas, né, para interação durante o horário da aula. E no fim da aula, no final da segunda aula, eu abro uma reunião síncrona para tirar dúvidas aí e esclarecer aí dúvidas de todos em relação a esse conteúdo, né, que a gente está estudando agora, que é o LM317. Beleza, turma? Grato pela atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.